Os exercícios a seguir sobre volumetria, da disciplina de Química Analítica, lecionada pela professora Cíntia, serão apresentados pelas alunas Ingrid de Mello, Joyce Vieira e Maria Eduarda. Olá, meu nome é Ingrid e estarei apresentando um exercício sobre neutralização do ácido forte em uma base fraca. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia é de 9 gramas por litro. Com o objetivo de verificar se a concentração da amônia corresponde à indicada no rótulo, 10 ml desse produto foram neutralizados completamente com 25 ml da solução aquosa de ácido clorídrico, a 0,2 mol por litro. Qual a concentração da base em gramas por litro, calculada a partir dos dados da titulação? Realizando a resolução. Primeiramente, antes de iniciar uma titulação, a solução contém apenas base fraca e água. A solução aquosa de uma base fraca, o pH dela será determinado pela dissociação da base fraca. E como isso acontece? Antes de atingir o ponto de equivalência, a solução só será composta por uma mistura de uma base fraca que ainda não reagiu, e o sal será formado pela reação da base fraca com o ácido que foi adicionado. O pH será determinado ao sistema de tampão formado. Com isso, no ponto de equivalência, a quantidade de ácido forte adicionado será suficiente para reagir com o total da base fraca presente na solução, produzindo-se um sal de base fraca e o ácido forte e a água. O pH será determinado pela hidrólise do sal. Após atingir o seu ponto de equivalência, o excesso de ácido forte adicionado à solução do ácido de base fraca e o ácido forte, o pH será determinado pelo excesso de ácido forte, geralmente, exceto muito próximo do ponto de equivalência. A contribuição da hidrólise do sal é pequena, pois o ácido forte reprime. Como podemos ver na questão, ela diz que quer determinar a concentração da solução de NH3 para verificar se a concentração que está dizendo no rótulo é verídica. Como podemos ver, a concentração que fala que está presente nesse produto é de 9 gramas. Com isso, o NH3, o volume que foi utilizado de produto foi de 10 ml. E o HCl vai ser nosso titulante, com uma concentração de 0,2 mol por litro, e o volume gasto na titulação foi de 25 ml, que o meu titulado reagiu. E, primeiramente, foi feita a reação, foi utilizado o NH4OH na reação, pois quando o NH3 reage com a água, ele forma o hidróxido de amônio. Ele vai reagir com HCl, formando o cloreto de amônio mais a água. Primeiramente, 1 mol da minha base vai reagir com 1 mol do meu ácido. Com isso, a gente pode fazer a transformação da concentração molar, formando, como eu quero descobrir a minha concentração da minha base, então eu vou fazer a molaridade da minha base vezes o volume da base igual a molaridade do meu ácido vezes o volume do ácido. Com isso, a gente quer descobrir a concentração que tem no produto, de quanto que tem de NH3, vezes o volume do meu produto, que foi utilizado 10 ml, igual a 0,2 da concentração do meu titulante, vezes 25 ml, que foi
o que foi gasto para conseguir reagir. E com isso deu uma molaridade de 0,5 mol por litro. Mas ele no enunciado diz que ele quer a concentração por gramas por litro, pois eu vou ter que transformar. Eu tenho que saber eu tenho que saber a molaridade do meu NH3, que é 17 gramas por mol. Vou utilizar esse na minha regrinha de 3. 17 gramas está por 1 mol, 0,5 mol está para X. Vou descobrir que no meu produto tinha 8,5 gramas por litro de NH3. Então, podemos chegar à conclusão que o rótulo está apresentando uma concentração maior do que deveria. Bom, era isso e muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou estar realizando a resolução de um exercício sobre neutralização, sendo ele com ácido fraco e base forte. Bom, vamos ao enunciado. O enunciado diz que, por lei, o vinagre, que é uma solução aquosa de ácido acético, que é considerado um ácido fraco, ele pode conter no máximo 4% em massa de ácido acético, o que equivale a 0,67 mol por litro. Suponha que você queira verificar se o vinagre utilizado em sua casa atende às especificações legais. Para isso, então, você verifica que 40 ml do vinagre do nosso ácido fraco, ele é completamente neutralizado por 15 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio 2 molar, que seria a nossa base forte. A que conclusão, então, você chega? Bom, inicialmente vamos começar com uma breve introdução. Sabemos que existem muitas teorias sobre o conceito de ácido-base. Porém, seguindo o conceito de Arrhenius, sabemos que ácidos eles são substâncias que liberam íons H+ em solução aquosa, enquanto as bases elas são substâncias que liberam íons OH-. Com esses conhecimentos surge então a metodologia da titulação de ácido-base, que trata-se da execução de uma reação de neutralização que ela ocorre por meio da adição de uma solução titulante a uma solução titulada. A neutralização promove uma alteração do pH do meio reacional, a ser conferida por meio da mudança na coloração do meio previamente tratado com indicadores, sendo essa conhecida como a titulação colorimétrica, ou pela diferença do potencial, que é o método do potenciômetro. Então, dessa forma, é possível descobrir a concentração de alguma espécie química, ácida ou básica, a partir da quantidade de titulante necessária para neutralizá-lo. Bom, então vamos à resolução. Primeiramente, temos a reação global, onde o ácido acético ele reage com hidróxido de sódio, formando então acetato de sódio e água. Nós temos também os dados referentes ao hidróxido de sódio, que sabemos que utilizamos um volume de 15 ml, o que equivale a 0,015 litros, tendo uma molaridade de 2,0. Com esses dados e utilizando a equação da molaridade, a gente vai para o primeiro passo, que é encontrar a matéria dissoluto. Então, substituindo os dados de volume e de molaridade, a gente obtém que a matéria do soluto, do hidróxido de sódio, é igual a 0,03 mol. No segundo passo, a gente vê a estequiometria da reação.
E a gente pode ver que a reação, ela ocorre de 1 para 1, ou seja, 1 mol de ácido acético reage com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, a gente precisa saber quanto de ácido acético a gente vai precisar para fazer a neutralização com 0,03 mol de hidróxido de sódio. Fazendo a regrinha de 3, a gente obtém que a gente vai utilizar 0,03 mol de ácido acético. Em seguida, a gente tem o passo 3, onde a gente encontra a massa molar do hidróxido de sódio. A gente sabe que o sódio ele tem uma massa igual a 23, o oxigênio igual a 16 e o hidrogênio igual a 1. Então, totalizando, fazendo a soma, a gente obtém 40 gramas por mol ou 0,04 quilogramas por mol. E por fim, então, a gente quer saber a molaridade do ácido acético, que a gente vai utilizar novamente a equação da molaridade, onde a gente vai substituir o volume e também a massa do soluto. Então, a gente obtém uma molaridade de 0,75 mol por litro. Então, como diz no enunciado, que o máximo tolerável é de 0,67 mol por litro, a gente obtém um valor de 0,75 mol por litro, a gente chega à conclusão que ele está num nível superior ao máximo permitido pela legislação legal. Uma moeda de prata pesando 0,50 gramas é dissolvida com ácido nítrico e a prata é titulada com 38,22 ml de uma solução de tiocianato de potássio, que contém 4,50 gramas por litro de solução. Calcular a porcentagem de prata na moeda analisada e, em seguida, encontre o valor de KPS a 25 graus Celsius, sabendo que a solubilidade de tiocianato de prata é de 1,10 vezes 10 elevado a menos 12 mol por litro. Nessa temperatura, é utilizada a volumetria de precipitação nesse caso, pois o composto formado é pouco solúvel e nos permitirá determinar íons metálicos. Inicialmente, monta-se a reação, aqui representando a moeda, prata metálica, dissolvida em ácido nítrico e posteriormente a titulação com tiocianato de potássio. Assim, precipitando a prata em seu íon e o íon tiocianato, a reação entra em equilíbrio de precipitação, portanto, uma solução saturada. Através da reação, também chegamos à conclusão de que o elemento dissolvido é um eletrólito sólido, visto que pelo menos 2 tipos de íons são liberados na solução. E vale ressaltar que, pela literatura, o método de titulação utilizado neste caso é o de Volhard, onde os íons prata são titulados como a solução padrão do íon tiocianato, consistindo na formação de um complexo solúvel colorido no ponto final, bem como essa titulação do íon prata é chamada de titulação argentimétrica. Para os cálculos, converte-se a concentração do tiocianato para mol por litro com auxílio da sua massa molar. Em seguida, calcula-se o número de mols, de modo que se faça presente o equilíbrio, por meio da igualdade do número de mols entre os dois íons. Dessa forma, o produto do volume multiplicado pela concentração do íon tiocianato resulta no número de mols do íon prata, sendo este de 0,002 convertido para 0,22 gramas também com auxílio da massa molar. Após, sabendo a quantidade de prata em gramas na moeda e sabendo a massa da moeda como um todo, encontra-se a porcentagem de prata, sendo esta de 44%. Por fim, o cálculo do KPS, o constante do produto de solubilidade, é feito a partir da condição de equilíbrio em que a concentração da fase sólida ou tiocianato de prata é uma constante, e como a razão molar expoente na equação do KPS entre a prata e o tiocianato é 1 para 1, o produto de solubilidade é representado da seguinte forma, onde o produto iônico expressa a lei de ação das massas.
Da equação, podemos ver que quando 1,10 vezes 10 elevado a menos 12 mols de tiocianato de prata se dissolvem por litro, as concentrações iônicas são dadas. E, portanto, o Kps para o tiocianato de prata é de 1,21 vezes 10 elevado a menos 24 a 25 graus Celsius.